Que um levantamento da FGV, Fundação Getúlio Vargas, revela a ligação direta entre o mercado ilícito de cigarros e o avanço da violência no país. Quem tem os detalhes todos a respeito desse levantamento é a Danúbia Braga, chegando ao vivo aqui de São Paulo. Danúbia, conta mais pra gente. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Kobayashi, boa tarde para você, boa tarde a todos. Levantamento inédito, feito pela FGV, mostra então essa ligação direta, um aumento de 32% nessa violência no nosso país. Inclusive, é um assunto que a gente até sabe, não é novo, a questão do qual o tamanho do prejuízo em que esse contrabando de cigarro, mercado ilegal de cigarro, gera aos cofres públicos. Mas a questão não é nem só essa, é o aumento também direto de violência. A gente até preparou uma arte para acompanhar junto. Então, quais são esses números? Olha, o levantamento mostrou que o impacto desse mercado ilegal de cigarros, a cada ponto percentual, ele traz, então, de impacto, quando a gente fala em violência no país, homicídios dolosos por ano aumentam em 239, ocorrências anuais de tráfico de drogas, 892, roubos de carga por ano, 339, mais de 2.860 ali, roubos de veículos, apreensões de arma de fogo, em torno de 629, latrocínios 30 por ano e mortes de agentes do Estado, pelo menos 2 por ano. Quando a gente fala em números, o que esse mercado ilegal de cigarro gera, mais de 10 bilhões de reais ao crime organizado. Isso corresponde a 7% do faturamento dessas organizações criminosas. Então, para o presidente do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o fator econômico é o que acaba financiando, todas essas organizações criminosas. E para isso, na visão dele, a certeza de uma impunidade é o que acaba contribuindo para que esse mercado continue. Ele também fala a respeito da ligação, por exemplo, de contrabando de cigarros que acabam vindo do Paraguai, ou também são provenientes de fábricas clandestinas, sem contar no número de empresas que sonegam imposto e fazem aí com que, então, esse mercado ilegal de cigarros contribua para essa violência direta em várias áreas aqui do nosso país, seja no aumento de homicídio, de latrocínio, de roubo de carros. Então, quanto mais o mercado ilegal de cigarros vai conseguindo ganhar espaço, isso impacta diretamente no número de violências no nosso país. Volto com você no estúdio. Muito obrigado, Danúbia Braga, falando ao vivo daqui de São Paulo. Deixa eu chamar o Luiz Augusto Durso. Durso, a gente tem repercutido tanto, narcotráfico, drogas, armamento pesado, e aí algumas pessoas tendem a entender como o comércio ilegal de cigarro como sendo algo mais brando, mas essa pesquisa da FGV mostra o que está por trás, que está envolto de um tráfico, de um comércio ilegal de cigarros contrabandeados, porque daí para contrabandear eles furtam, roubam, eles se armam com armas ilegais, naturalmente, eventualmente entram em conflitos com forças do Estado, policiais, e esses números alarmantes que nos traz aí a Danúbia Braga. Então, não é só o comércio ilegal de cigarro, tem tudo que está em volta disso, que envolve muito dinheiro e risco também à sociedade. Durso. Perfeito, Kobayashi. Lembrando também que a corrupção, as quadrilhas, as organizações criminosas, elas perceberam que não se vive só do tráfico de drogas. E elas aliciam essas pequenas outras organizações que vivem do comércio ilegal ou até do comércio legal. Elas se inserem no mercado lícito para lavagem de dinheiro, com postos de combustíveis, com venda de bebidas e por aí por diante. Então, você tem a atividade criminosa se inserindo nos mercados ilegais e legais. E também diversificando o que vai produzir e vender. Não vive mais só de droga. Até porque a gente sabe que a droga hoje é muito visada, tem um controle maior do Estado, mas às vezes o Estado não controla tão bem, por exemplo, a situação do cigarro. E as pessoas acham que às vezes comprar ali um cigarro contrabandeado, um cigarro que passa pela fronteira sem as necessárias declarações, recolhimento de imposto, isso não tem problema nenhum. Mas esquece que ao adquirir um produto ilegal, um produto falsificado, ou até na internet, a violação de direitos autorais de vários produtos, de vários
filmes, séries, etc., que ele não estaria fomentando um mercado criminoso. Mas, na verdade, não. Na verdade, o mercado criminoso vive de todas essas frentes e muitas vezes são interligados. Então, a mesma organização criminosa que está trocando tiro muitas vezes nessa mega operação vive do mercado ilegal de cigarro, do mercado ilegal de bebida, falsificação de bebida, é um tema que a gente está falando muito agora por causa das questões do metanol. Tudo isso tem a ver com organizações criminosas que inclusive foram encontradas na Faria Lima aqui em São Paulo. Não se vive só nas comunidades essas quadrilhas e essas facções criminosas. Então a gente precisa tratar de maneira igual, como crime, como mercado ilegal, com a mesma fiscalização, combatendo com rigor, aplicando a lei penal, porque infelizmente as quadrilhas perceberam que valeria a pena diversificar e estão se inserindo em todos esses mercados e aos olhos da população não me parece ser tão grave, ou inclusive acaba fomentando porque paga mais barato ali na ponta sem perceber que esse dinheiro pode estar realmente sendo utilizado para adquirir um fuzil, como nesse caso do Rio de Janeiro. Então é muito grave e aqui está a pesquisa para mostrar que tem essa ligação direta entre o mercado ilegal de cigarro e o aumento da violência que afeta o cidadão no ponto final.